Uma magnífica da TV Aparecida. Toda semana nós nos encontramos, assim como se estivéssemos na sua comunidade, na sua casa, batendo nosso papo. E sempre com mais pessoas dialogando conosco. E nós estamos refletindo um pouco exatamente sobre a Bíblia. Por quê? Porque celebramos o segundo Congresso Bíblico Mariológico, procurando entender um pouco melhor como a gente pastoralmente pode vivenciar essa Bíblia na nossa vida, não só para uma espiritualidade pessoal, entende? Mas também para um trabalho pastoral na catequese, nos grupos que a gente possa formar, porque a Bíblia, quanto mais partilhada, mais segurança tem da presença do Espírito Santo, né? Quanto mais individualista, mais perigosa de querer fundar uma outra religião. Pois bem, minha gente, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre este tema, discípulos e servidores da palavra, a leitura orante e os círculos bíblicos. Foi um tema refletido no Congresso e que a gente quer partilhar com vocês neste Em Comunhão. E para isso a gente tem dois convidados muito importantes. Primeiro, a professora Gisele Canário, mestre em teologia e assessora do Centro Bíblico Verbo, muito conhecido, muito famoso. Gisele, seja bem-vinda, minha irmã. Olá, tudo bem com vocês? Muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui com todos vocês, refletindo sobre esse tema importante para todos. Isso, muito obrigado, viu? E temos o nosso querido padre Antônio Carlos Friso, que é doutor em teologia bíblica, professor aí do ITESP. Bem-vindo, Friso! Que gostoso estar aqui no Em Comunhão, que prazer e dialogar com essa moça, além de muito bem preparada na Bíblia. A Gisele é uma pessoa que anda pelo esse Brasil todo animando os ciclos bíblicos. Então é um prazer estar novamente aqui com você, Ulisses, e os amigos e amigas do Fique Ligado. Que bom, viu? Pois é, a gente sempre tem a participação de muitas pessoas que já são, assim, cadeira cativa desse programa. Eu queria citar apenas alguns, que seja pelo YouTube ou com o site da TV Aparecida, está sempre acompanhando a gente. Olha lá, é a Luzia de Fátima Balduino, lá de São Paulo, a Nilzete Santana, de Alagoinhas, a Solange Carbo, de Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, e o Francisco Faustino, de Caicó, Rio Grande do Norte, e a Dolores Branco Ribeiro, aí de Ribeirão Preto, São Paulo. Um abraço grande para vocês, viu? E a gente fica feliz com a sua participação neste programa. Então, minha gente, de imediato vamos começar o nosso programa, porque o tempo passa rápido demais. E eu queria então que vocês acompanhassem nesse momento esse pequeno card que vamos oferecer, que é do Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 19 e 20. Preste bem atenção. Também vos digo, se dois dentre vós na terra pedirem juntos qualquer coisa que seja, esta lhes será concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Olha que card que trouxeram para nós, né? Exatamente quando vamos conversar um pouquinho sobre círculos bíblicos, sobre discípulos e servidores da palavra. Como que esse card ecoa no seu coração, Friso? Olha, eu percebo nesse texto a preocupação do evangelista Mateus. Sim. Ele diz o seguinte: olha, o templo foi destruído, não é? Jerusalém está destruída. A única realidade sociológica, a única maneira de se encontrar é nas casas. Por quê? Possivelmente os judeus cristãos já estavam em conflitos com os judeus da tradição farisaica e estavam começando a ser expulsos da sinagoga. Me parece que aí está o comecinho desse conflito. Por isso que ele diz: olha, onde 2 ou mais, 2 ou 3 estiverem reunidos, em meu nome eu estou. É a casa, é o grupo de rua que nós conhecemos muito bem, é a casa dos parentes, a casa dos vizinhos. São os vizinhos que se encontram em torno da palavra e formam a igreja. É isso mesmo, a comunidade se reúne ao redor da palavra
e o Espírito nos faz igreja. Que Eu vejo muita essa preocupação de Mateus, olha, o templo está destruído mesmo, já estamos em conflito com os fariseus, no começo sim, claro que o Evangelho de João, isso é muito mais, já estão expulsos mesmo, Sim. mas aí, sobretudo Mateus, como um bom fariseu que era, conhecia muito bem a tradição judaica, ele diz, olha, basta 2, para ter testemunhas, né, ou mais estarem reunidos, que já somos igrejas. Que bom, né? E você, Gisele, como que você soa em você esse texto de Mateus? Esse texto de Mateus, ele já entra, Padre Ulisses, bem na dinâmica do que é ser discípulo, né? Então, Sim. essa questão de unir junto, do aprender junto, faz parte da dinâmica do ser discípulo, né? Que é muito mais do que seguir passivamente, né? Entra no âmbito do comprometer-se de maneira ativa, né? Com os ensinamentos, com a pessoa, com o projeto de Jesus, né? Então, entra na dinâmica do aprender e do viver os valores do Evangelho, né? Nessa dinâmica de estar em constante transformação, moldar a própria vida conforme os ensinamentos de Jesus, dentro da dinâmica da sinodalidade, né? Do viver em fraternidade, do viver em comunhão, do aprender junto, do estar junto. Ah, sim, obrigado, viu? Então, minha gente, percebam que desde o início, eu acho que os primeiros cristãos, principalmente judeus, eles ficavam se perguntando, mas cadê o templo? Onde é que está o nosso templo? Onde é que está a nossa sinagoga? Onde é que está a nossa igreja? O que a gente faz, né? Qual que é o sinal da presença de Deus? E aí a palavra vem, não, basta que vocês se unam como irmãos e irmãs, bastam 2 para que eu, Jesus ressuscitado, esteja no meio de vocês, né? Padre Ulisses, Sim. O senhor não percebe aí, Gisele, Padre Ulisses, vocês também não percebem um conforto que Mateus está dando para os seus discípulos? Certamente. Esse texto foi escrito entre os anos 80 e 85, não é? Jesus teria morrido no ano 30 e 33, tinha passado um bom tempo, e a perseguição começou a ser forte. Ele diz, espera aí, olha, eu vou dar um conforto para vocês. O Mestre Jesus teria nos dito o seguinte, olha, onde 2 ou mais serem testemunha, reunidos eu estou em meu nome. Eu percebo aí um conforto, porque Mateus é dos evangelistas, são Marcos, Mateus, Lucas e João. Dos 4, ele é aquele que é o mais apegado à tradição judaica. Sim, certamente. Ele conhecia muito bem o Talmud, a Mishnah, as leis orais, etc., que diz isso, né? E ele diz, não, agora ele retoma isso e coloca já na vida dos judeus cristãos ali do primeiro século, para confortá-los. Não, vocês são igreja sim, basta estar reunidos em meu nome. Exatamente, né? Eu acho também, né, por isso que, sem dúvida alguma, indiretamente já está uma mensagem, não seja cristão sozinho. É muito importante, então, minha gente, que a gente comece a pensar um pouquinho dentro desse tema que nós temos, discípulos e servidores. Primeira coisa, vamos aclarear bem essa palavra discípulo. É aprendiz, é seguidor, né? Quando a gente fala, né, um servidor da palavra. Gisele, você que trabalha bastante com isso, abre esse dicionário para nós, que significa concretamente, na leitura que nós fazemos hoje, essa palavra discípulo. Porque é fácil dizer, eu sou católico, né? Eu sou evangélico, eu sou isso, sou aquilo, mas aí essa palavra discípulo, qual é a força dela? E que o Celando de Aparecida marcou tão fortemente, né? Todos nós somos discípulos missionários. Qual é a força dessa expressão? Pois é, Padre Ulisses, Padre Friso, o ser discípulo, né, a compreensão do ser discípulo, ela entra dentro da dinâmica do saber escutar, né, e vai de encontro muito com o nosso tema, né, falando dos círculos bíblicos, né, que para que a gente consiga compreender a palavra de Deus, antes a gente precisa ser discípulo, né? E o que é ser discípulo? O discípulo é aquele que sabe escutar, né? O discípulo é aquele que tem gosto pelo estudo, e eu não estou falando só de um estudo intelectual, mas também, né? Mas é aquele que está com os olhos atentos, com os ouvidos atentos, com o coração atento à realidade que nos cerca, né? Por isso que a gente fala que o discípulo, ele se compromete, né? O discípulo, ele não é passivo, né? O discípulo é aquele que
agem de acordo com o projeto de Jesus. É aquele que aprende, é aquele que vive de maneira autêntica, que busca e que não se conforma. É por isso que a gente diz que o discípulo, ele está sempre em constante transformação. Né? Por quê? Porque a pessoa que ela está sempre em processo de aprendizado, tem gosto pelo aprendizado, ela está sempre se moldando, porque a nossa vida, ela está em movimento o tempo inteiro. Sim. Né? Ok. E você, Friso, quando fala essa bendita palavra discípulo, e mais ainda, servidor da palavra, como é que a gente... Sim. Ouvindo a Gisele, eu lembrei que todos nós somos discípulos do Mestre pelo batismo. Legal isso, né? Discípulo. Como a Gisele falou, ouvir. A primeira atitude do discípulo é ouvir. Por isso que a gente, os judeus recitavam, né? Eles citam ainda, ouve Israel, o Senhor teu Deus é único. Né? Então tem que ouvir Deus. E o discípulo ouve o mestre. Jesus foi o mestre. E entre os discípulos, ele vai dar mais um passo. Vai escolher apóstolos. Aí, os 12. É muito bonito na dinâmica dos evangelistas. Mas Jesus era mestre. E o mestre tem o que dizer. Por isso que ele é chamado de Rabi. Rabi é aquele que sabe muito. Né? Tem o que dizer. E entre os seus discípulos que o seguiam, acompanhavam, ele vai escolher os apóstolos. E aí, vamos dizer lá, agora vocês são os enviados em meu nome. Não vou tomar eu no meio de vós, mas vocês serão os continuadores da minha mensagem. Então, o discípulo é aquele que ouve, né, e pratica o que aprendeu do mestre. E aí, quando você pratica o que ouve do mestre, aí o reino de Deus aparece em nosso meio. Sim. O senhor falava, né? Como a Gisele falava, a gente ouve a palavra, mas não pratica. Então, nunca vai virar a palavra de Deus. Vai virar texto, livro. Né? Alguém escreveu, eu escutei. Agora, uma vez que eu escuto, eu tenho que escutar praticando a palavra. Aí, o reino de Deus aparece. Por exemplo, quando a gente ouve no círculo bíblico lá, né? Eu devo dar alface. Eu vi esse texto. Então é que eu estou perdoando meu amigo em casa, na comunidade. Eu estou vendo o que está acontecendo de injustiça nesse mundo. Estou trabalhando para superar a fome, a miséria, a violência. Aí o reino de Deus acontece. Exatamente. Pelo discípulo. Eu acho que esse discípulo, ele traz uma provocação, traz um desafio muito grande, porque, vejam bem, nós somos todos católicos, né? A gente adora Jesus, né? Muitos de nós vivemos uma vida eucarística, né? A gente tem a Bíblia Sagrada, tem tudo, né? Mas o desafio, eu acho que Nosso Senhor não está procurando muitos adoradores, não. Ele gostaria de gente que pisasse sobre os passos dele, né? Que é o discipulado, né? É que seguisse esses passos, né? Ele não pôde dar todas as suas mensagens, mas ele viveu uma vida, um estilo de vida, um jeito de ser, um jeito de se confrontar com a religião, com as autoridades políticas. Ele viveu isso, né? Tudo bem que terminou na cruz, a gente espera que não termine, a gente não termina na cruz. Mas esse ser discípulo é pisar em cima dos passos dele. E é isso que muitas vezes nos falta, minha gente. A gente frequenta os sacramentos, a gente faz curso, faz isso, mas na hora H de eu ter o estilo de Jesus, o jeito de Jesus, pisar sobre os passos dele, muitas vezes nós fazemos o nosso próprio caminho, né? E pedimos a graça de Jesus para nos ajudar a fazer o nosso caminho, né? Isso é importante. Eu acho que ser discípulo é ser aprendiz de Jesus, é ser seguidor, né? É ser continuador daquilo que Ele propôs, o reino de Deus para nós. Senão, a gente consegue sempre ser meio cristão, cristão de meia tigela, mas a vida de Jesus, ela não consegue se reproduzir na nossa vida. É verdade que é um ideal imenso, os santos já conseguiram, é possível, para nós deveria ser um foco, uma direção de vida. E aqui entra então, Gisela, e muito importante para nós, né? O que significa então essa Bíblia Sagrada, essa leitura da palavra de Deus no nível pessoal, mas que não seja individualista, e no nível familiar também. O que vocês poderiam dizer para a gente?
Gisele? Pode falar, Gisele. A questão da leitura, né, orante, da palavra de Deus no ambiente familiar, é um desafio, né? Acho que numa sociedade cada vez mais barulhenta, né, uma sociedade de inteligências artificiais, de muita tecnologia, de muita iluminação. Então, estabelecer um momento, né, para a leitura, para a reflexão da Bíblia, né? Às vezes a gente tem a Bíblia em casa, mas ela fica sempre ali num cantinho, pouco a gente lê, porque a gente acha que a Bíblia é um livro muito difícil de ser lido, e de fato é, né? Por isso que a gente precisa estar nessa atitude do ser discípulo, né, de saber escutar, de aprender, acho que de correr atrás mesmo. Então, a gente precisa buscar um ambiente, ou até mesmo uma motivação que nos propicie a meditação da palavra de Deus, né? Então, hoje existem muitos recursos, né? Muitos guias de leitura, a gente tem meditação guiada, que muitas vezes a gente encontra até mesmo no campo da psicologia, né? Não só na meditação cristã, que nos ajuda a adentrar nessa meditação a partir da Bíblia e buscar a contemplação aí a partir dos textos, das passagens bíblicas, lembrando sempre que a Bíblia não é um livro histórico, né? Ela traz luzes históricas ali, mas é um livro porque traz uma literatura de momentos e de tempos que foram escritos muito distante da gente, então requer muita humildade, né, da nossa parte, para muito mais visualizar esse ambiente em que a Bíblia foi escrita, para depois a gente tirar uma mensagem e a gente ver o que se adequa à nossa realidade de hoje, ou o que foi uma questão cultural daquele momento em que o texto foi escrito. Por isso que é necessário estudar, né? É necessário a gente estar com o coração aberto, procurar ambiente, cultivar ambiente, para que essa leitura ela seja que nos ajude, né, muito mais do que nos prejudique, ou muitas vezes que nos façam compreender de maneira errada e que a gente se torne até um ditador da palavra de Deus, que são os riscos da leitura fundamentalista da Bíblia, né? Eu acho que é o grande risco que nós temos, e é a presunção, né? Achar que eu leio a Bíblia e Deus já se comunica diretamente comigo, é uma presunção sem tamanho, né? Como é que você vê isso, Friso? Eu, ouvindo a Gisele e você, Padre Ulisses, eu fiquei pensando que na Bíblia está a fonte de água limpa. Sim. Nós precisamos de uma espiritualidade. Quantos problemas nos envolve durante o dia? A gente levanta e já vem notícias país, da guerra, da família, salário, emprego, transporte, trânsito engarrafado, dívida. A gente é envolvido em uma série de tarefas. E precisamos, quando a gente lê a Bíblia, ou em casa, quem tem o privilégio de pegar o seu cantinho lá, né, acender a vela e ler um texto bíblico do dia, ou então, na correria, tem a Bíblia no WhatsApp aqui, não tem. Lá no metrô, no ônibus, no trem, refletindo o texto do dia. É buscar essa mística, uma força para a gente sempre pensar e agir a partir do Espírito. Não na agressão, não na violência, não na vingança, mas que o nosso corpo, que a nossa mente esteja direcionada para agir na verdade, na justiça e na fraternidade. E aqui é o grande risco, Friso, e o risco é para nós cristãos também, né? De sermos religião da palavra, né? O que nos traz uma presunção perigosa, né? Primeiro de que somos donos da verdade, depois que somos absolutamente também controladores do Espírito Santo. Religião da palavra é um perigo tremendo nesse sentido, porque ela pode ser assim, a gente chama uma espada, uma faca de dois gumes, né? Ela me leva ao encontro de Deus, mas pode me afastar tremendamente de Deus, na medida que eu não sei usar isso aí, como alguns acabam não usando. Esses livros sagrados dos cristãos, dos muçulmanos, né? Eles podem me alimentar e podem, infelizmente, me envenenar. E muitas vezes é claro. E esse é o risco. Aí nós entramos numa coisa que para nós é muito importante, que começamos o programa.
onde São Mateus, onde 2 ou mais se reúnem em meu nome, não é mesmo? Porque então já para um pouco, eu já tenho cuidado com esse fanatismo de achar eu é que sei, eu é que entendi, eu é que vou pregar, né? E aqui, né, Gisele, eu acho que entra essa experiência sua, círculos bíblicos, com os quais a gente sonha tanto, meu Deus do céu. Já tivemos comunidades eclesiais de base, já tivemos grupos de rua, já tivemos, ainda existe por aí, já tivemos círculos bíblicos, né? Eu sei de gente que num dia da semana tira o carro da garagem e transforma aquilo ali num círculo bíblico gostoso, bonito, né? Mas não é alguma coisa que está espalhada para todo mundo. A maioria gosta de um movimento, de uma associação, ou então fica por conta da televisão, dos pregadores de televisão ou aí de rede social. Nem sempre transmite vida e de vez em quando transmite perigo para a gente. O que a gente pode retomar, Gisele, naquilo que poderia ser para nós realmente, pelo menos esse círculo bíblico em que 2 ou mais se reúnem em nome de Jesus? É isso mesmo, Padre Ulisses. Na verdade, a igreja, né, o cristianismo, eles têm esse caráter inicial, né? A igreja primitiva tem esse caráter do círculo bíblico, né? Que é a igreja das casas, onde as pessoas se reúnem, né, para garantir a espiritualidade ou para suscitar cada vez mais a espiritualidade, mas em conformidade com a realidade, né, com as necessidades. Então, o círculo bíblico, ele entra aqui, né, de forma, eu diria, gratuita, né, de maneira experiencial, de fazer essa abordagem inteligente, né, por meio do Espírito, da sabedoria, para que esse grupo de pessoas, né, consiga individualmente e coletivamente se organizar, né? Se tivéssemos mais círculos bíblicos dentro dessa dinâmica, né, eu acho que nós conseguiríamos fazer ou colocar em evidência esse ser discípulo. O que acontece é que os círculos bíblicos, eles têm muitas metodologias, né? O senhor falava assim, muitas vezes a gente fica muito mais seguindo, né, aquilo que lideranças religiosas, por meio do meio, né, de comunicação de massa, redes sociais, TV, nos ditam e falam, né, e que muitas vezes não condiz com as necessidades de um bairro, né, com as necessidades de uma comunidade ou com a própria cultura local. Isso é um grande perigo. Mas os círculos bíblicos, eles existem, né, não em grandes proporções, fomentam o diálogo, fomentam a participação de todos na vida eclesial, promovem a vivência comunitária da fé, né? Como o senhor disse, tem um grupinho que se reúne ali na garagem da casa, mas também tem grupos que se reúnem de maneira virtual. Eu mesma participo pelo Google Meet, né? A gente se reúne ali. E também esses círculos bíblicos, eles são muito importantes porque eles estimulam as reflexões, estimulam as ações em consonância com as diretrizes sinodais, né? Que é essa ideia da igreja em comunhão, dessa ideia da igreja em fraternidade, trazendo a realidade para o contexto dos estudos bíblicos. Elas podem acontecer, elas são realidade em muitos lugares, mas a gente tem condições, qualquer pessoa pode começar, né, um grupo, um círculo bíblico. É possível. Sim. Eu creio, né, Gisele, que o círculo bíblico ele traz a possibilidade de criar alguma forma de relação entre aqueles que participam, né? De tal modo que realmente eles vão se confraternizando, vão se unindo e de repente eles podem se tornar uma pequena força de transformação e não apenas de aprendizado, né? E isso que eu acho que é importante. Mas eu vou escutar o Friso, mas depois eu queria voltar novamente a essa questão do círculo bíblico. Aí, Friso, como é que você sente hoje esse desafio daquilo que nós sonhamos no passado? Tivemos muitas comunidades eclesiais de base, tínhamos aqueles cânticos bonitos que envolvia a gente no compromisso com a palavra de Deus. E como que você vê agora esse esforço que a gente volta a fazer com o Papa Francisco de novamente ser uma igreja de pequenos grupos? Você falava de canto, quem não cantou isto, né? Também sou teu povo, Senhor. Nossa! Estou nessa estrada. Somente a tua graça me basta. Bem cantado, fica bonito esse canto, que é um verdadeiro hino das comunidades. Eu penso o seguinte: o círculo bíblico forma amigos.
você descobre amigos, fortalece a amizade. Não há comunidade sem amigos e amigas, sustentado pela Eucaristia, pela palavra, pela missa, pelas atividades pastorais e pela palavra de Deus. Eu digo uma outra metáfora. Os círculos bíblicos é a raiz de uma grande árvore que vai penetrando os mais profundos da terra. Não é? E quanto mais essa raiz penetra na terra, mais ela é forte, mais ela pega da terra nutrientes para alimentar a árvore, e a árvore dura. É isso. Nós perdemos essa referência, temos que retomá-la. Não é? Sim, Já estamos na quarta geração das comunidades de base. Não sim. é? O seu método, muda o seu meio, agora é no celular, agora no YouTube, pelo Google Meet. O importante é estar reunidos. E quando a gente se reúne ao redor da palavra, nos círculos bíblicos, fortalecemos a amizade e descobrimos amigos. Não existe comunidade sem amizade. Não dá para entrar todo mundo, 300 pessoas, 400 pessoas, 1000 pessoas, 10 mil pessoas num templo, sair de lá, cada um vai buscar o seu Deus, sua salvação. O texto de Mateus 18, onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estou aí. É uma dica fundamental, para sermos comunidades, círculos bíblicos, grupo de liderança. Sim. É isso. Tá aí, obrigado, viu? Já estamos no finalzinho do programa, meu Deus do céu. Mas eu queria ainda uma palavrinha da Gisele. Que valor teria, Gisele, hoje que a gente tem os meios de comunicação, a gente falar um círculo bíblico online, né? O bate-papo que a gente faz com pessoas que nem sempre moram ao lado da gente, mas que a gente se encontra sempre online. Seria válido um círculo bíblico online em que semanalmente eu bato um papo sobre um texto da Santa Escritura, conversamos. Como que você vê esses novos tempos, digamos assim? É uma troca cultural, em primeiro lugar, né, Padre Ulisses? Porque, por exemplo, eu estou aqui em São Paulo, aí alguém que está lá no Pará, alguém que está lá em Minas Gerais. Eu tenho vivido essa experiência e, de fato, é uma troca espetacular, né? Porque, de repente, a forma como eu interpreto aqui em São Paulo é diferente de quem está vivendo uma realidade lá em Belo Horizonte, ou lá em Santarém, no Pará, ou lá no Acre, no Amazonas. Então, essa troca cultural, né, quando a gente se debruça na palavra de Deus, né, e tenta também entender o contexto em que esse texto foi escrito, né, indo lá com muita humildade, trazendo para a nossa realidade, com essa diversidade que a gente tem hoje, né, com informações, com inteligência artificial, que a gente joga lá alguma coisa e já sai tudo. Então, como que a gente busca esses novos recursos para nos ajudar na interpretação da Bíblia? É muito válido. Temos que ter cuidado, como em qualquer outro âmbito, sem sombra de dúvida, porque às vezes a gente pode ficar muito mais tempo no campo virtual e se esquecer que olhar no olho é muito importante, que abraçar é muito importante. O Friso falava do fazer amizade, de fato isso possibilita. Eu acho que a função da igreja é espetacular nesse sentido, né? Mas é possível, Padre Ulisses, dá para fazer sim, uma vez por semana, reúne pessoas mais próximas e depois isso vai chegando para outras pessoas. Às vezes pode começar na própria família. A gente sempre tem um grupo de WhatsApp lá da família, né? Às vezes pode transformar esse grupo da família num círculo bíblico. É possível, sim. Basta querer. Que bom, viu? Muito obrigado, porque eu acho que é importante. Eu insisto que isso é possível, deveríamos incentivar, mas sempre com aquela possibilidade, mais uma ou outra vez se encontrem, né? Para se dar um abraço, pelo menos. Senão nós ficamos só como sinaizinhos aí, algoritmos, e nunca o algoritmo não consegue se abraçar. Então é tão importante, você vê como a tecnologia também pode nos favorecer. Nós já estamos terminando esse momento de reflexão, entende? Mas uma vontade grande que você seja alguém que promova essa dimensão de partilhar a palavra de Deus, criar um pequeno círculo de pessoas que não têm vergonha, né, de pegar a palavra de Deus e partilhar. Como é que eu vivo? Como é que eu não consigo viver? Né? O que me leva a fazer? Não esqueça disso. Aí, Friso, uma última palavrinha para nós, para a gente poder fechar esse momento tão gostoso. Ouvindo a Gisele e você, eu vou dar um testemunho. Na nossa família, o ano passado e este ano, 3 tiveram câncer, 3 pessoas. E eles se recuperaram. Aí eu, trocando uma figurinha com minha mãe, falei, que tal a gente fazer uma novena virtual?
chamar todos os parentes, amigos dos parentes, e fazer uma grande novena. Olha aí a ideia não é que não dá para se encontrar com muita gente, não é? Então a gente vai fazer essa novena de Natal agradecendo, que é muito, muito difícil. O câncer envolve não só o paciente, mas os parentes também, não é? Causa muita preocupação. Eles se curaram, também se não tivesse curado, a gente queria agradecer, pessoas muito boas entre nós. Vamos fazer essa novena aí, usando esse novo método aqui, não é? Usando essa arma. Arma não, esse instrumento, né? Que pode ser bom e também matar, não é? Eu acho que Paulo, o apóstolo Paulo, e os apóstolos, o próprio Mateus, se estivesse no século XXI, usariam TikTok, Certo. Instagram, e-mail e por aí afora. E deu certo a novena? Nós vamos fazer. Que bom. Vai fazer a novena. Deus abençoe, viu? Tá bom? Gente, estamos encerrando mais um programa Em Comunhão, né? E é tão gostoso perceber que você entra em comunhão conosco. Nós batemos papo aqui na TV Aparecida e você entra em comunhão conosco. Espero que você guarde aí no seu coração e possa até partilhar com outras pessoas esses momentos de reflexão. Muito obrigado ao Friso, muito obrigado a Gisele por essa participação. Fique com a bênção de Nossa Senhora Aparecida e até a próxima semana, se Deus quiser.